No início dos anos 70, já havia a presença de ônibus grandes em Fortaleza, mas eles vieram com um projeto que não deu certo, que foi dos trólebus. Quem aproveitou esse tempo também sente saudade daquele início, vamos dizer assim. Mas dali para frente, o que verdadeiramente caracterizou o transporte urbano em Fortaleza foram ônibus pequenos, com os motores da Mercedes-Benz e carrocerias muito apertadas. Mas nos anos 80, em muitas capitais brasileiras, se desenvolveu o projeto Padron, com ônibus da Mercedes, mas principalmente da Scania e da Volvo, ônibus grandes, e nos anos 80 a crescente demanda de um país que se tornava cada vez mais urbano, né, começou-se a ter a presença desses ônibus, especialmente Volvo e Scania, mas também a Mercedes teve sua grande participação. E nos anos 80 foram vistos em muitas capitais esses ônibus chegando. Mas em Fortaleza, a chegada deles foi tímida. Alguns ônibus da CTC, uns poucos ônibus da Cialtra, então apenas um ônibus aqui e outro acolá. O que se podia ver aqui e ali eram ônibus com uma motorização da Mercedes mais potente, com motor traseiro, uns chassis mais longos, mas eram poucos, eram raros. E assim, a crescente demanda por transporte se via cada vez mais apertada e cada vez mais sufocada naqueles anos 80, com aquela grande maioria dos ônibus sendo muito ruins, né, e andavam lotados. Quem viveu essa época viu pessoas, as pessoas ficavam penduradas nas portas dos ônibus, era muito comum. Né? Nessa época, estudantes, trabalhadores, a partir do horário das 16h30, 17 horas, se vê pessoas nas portas dos ônibus. E acredite, era divertido, as pessoas consideravam isso comum. Coisas assim se deram até poucos anos atrás, era possível de se ver isso facilmente. Com o passar do tempo, dentro dos anos 80, a confiança dos empresários foi aumentando nesse tipo de ônibus, né? Ônibus com motor mais pesado, chassi mais pesado. E quando finalmente a política local, né, foi acordar para essa necessidade, esses ônibus vieram praticamente de uma vez só. Chegaram em grandes quantidades e certamente os entusiastas do transporte ficaram muito felizes. Aqueles anos de 1990, 91 e 92 até 93 foi um verdadeiro frisson de chegada de ônibus com chassis maravilhosos, ônibus do projeto Padrão. Mas realmente a Mercedes-Benz já tinha um grande projeto que já estava sendo desenvolvido e que logo depois se mostraria muito mais viável, como já foi falado em um outro capítulo. De fato, pode-se dizer que em Fortaleza esses ônibus chegam mortos, ou seja, já se tinha outra tecnologia em andamento e o combustível já estava ficando muito caro no mundo afora, o petróleo estava ficando já muito mais valorizado, principalmente após a Guerra do Golfo, que se dá ali em 1900, no início dos anos 90, ali, especialmente no ano de 1991. Então, nesse contexto, os ônibus pesados já chegaram em Fortaleza mortos, porque logo a Mercedes estava lançando o 1618 e o 1620 também, que faz muito sucesso, e a Volks também, né, com o seu 1680. Então, em simples palavras, a coisa veio muito tarde para Fortaleza. Muitas capitais Brasil afora tiveram essa realidade já implantada nos anos 80 e assim puderam aproveitar melhor. E assim, a história dos pesados em Fortaleza foi curta e frustrante para os empresários. E para os admiradores do transporte ficou uma enorme saudade daquelas lindas e maravilhosas máquinas que desfilaram pela nossa cidade.